Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e hoje nós vamos tratar sobre o seguinte tema: por que Deus permitiu a queda? Por que a queda de Adão foi possível e por que Deus a permitiu? Em primeiro lugar, à luz da Bíblia, a queda não era necessária. Ela não foi fruto de uma ordenação divina, ela foi resultado do mau uso da liberdade que Deus deu ao ser humano. Ela não foi um decreto divino. Deus não manipulou ou restringiu a liberdade de Adão para que ele caísse, mas muito ao contrário. Adão agiu como um agente moral livre, tomando decisões sob a permissão divina. Em segundo lugar, além de Deus não ter manipulado Adão, a Bíblia nos mostra que Adão caiu sem ter alguma necessidade interna ou externa que o levasse à queda. Porque Eclesiastes 7:29 vai dizer que Deus fez o homem reto. Inclusive, na narrativa da criação em Gênesis, no capítulo 1, nós encontramos Deus ao final da obra da criação, no versículo de número 31 do capítulo 1 de Gênesis, afirmando que tudo que ele tinha feito era muito bom. E o que foi que ele criou ao final? O homem, a obra-prima da sua criação. E em Gênesis nós vamos encontrar no capítulo de número 2, versículos 8 e 9, a informação que este homem, juntamente com a sua mulher, foram colocados por Deus num jardim maravilhoso, o jardim do Éden, onde havia árvores com frutos agradáveis, árvores que produziam frutos que eram agradáveis à vista e eram gostosos ao paladar. Ou seja, ele não tinha necessidade nem externa nem interna de tomar aquela decisão que ele tomou. Resumindo, ele não tinha nem uma natureza pecaminosa, uma natureza com tendência para o pecado, nem tinha uma pressão forte externa que o levasse a pecar. O seu pecado foi absolutamente contingente, não foi necessário. Ele poderia obedecer à ordem divina sem dificuldades, mas resolveu escolher a outra alternativa livremente. O que tornou possível, mas não necessário, o pecado de nossos primeiros pais, nossos pais primevos, foram, em primeiro lugar, o fato de serem agentes morais livres, isto é, o livre-arbítrio prelapsário de Adão e Eva. Prelapsário significa antes da queda. Em segundo lugar, o seu desejo físico, que foi criado por Deus e era lícito em si mesmo, sendo equivocada apenas e plenamente evitável, claro, a forma com a qual eles acabaram lidando com esse instinto, pois havia outras alternativas muito boas e absolutamente lícitas em relação ao fruto da árvore do conhecimento. E em terceiro lugar, a presença do tentador, o diabo, a antiga serpente, no jardim. Na queda houve a persuasão do diabo, mas não houve nenhuma coerção interna de uma natureza pecaminosa, nem uma coerção externa por parte de um sistema que haveria de surgir posteriormente à queda e que nós chamamos, à luz da Bíblia, de mundo, devido à abrangência desse sistema que alcança, que abarca toda a humanidade. Logo, volto a frisar, o primeiro casal poderia muito bem resistir àquela tentação. Tudo isso apenas nos mostra que a queda era possível, mas não era de forma alguma necessária. Agora, depois disso vem a seguinte pergunta: por que Deus permitiu a queda então? É verdade que o pecado era apenas uma contingência, apenas uma possibilidade, mas Deus poderia muito bem, sabendo que o ser humano era um agente moral livre, que poderia eventualmente usar mal o seu livre-arbítrio e que também era dotado de instintos que poderiam, não necessariamente, mas eventualmente, serem explorados para uma escolha equivocada, evitar que o tentador estivesse no jardim, aparecesse no jardim. Mas Deus permitiu que ele estivesse lá. Ou seja, Deus permitiu a provação do Éden. E por que ele fez isso? Qual a razão de Deus ter permitido a provação, a tentação do Éden? A resposta é que Deus permitiu a provação do Éden porque obedecer era necessário para estabelecer o caráter santo do homem. Ou seja, a queda não era necessária, mas a provação do Éden era sim necessária. O objetivo dessa provação não era a reprovação, mas era a
aprovação, embora Deus soubesse dos riscos. Por ele ser onisciente e presciente, por ele saber de todas as coisas, antes de todas as coisas acontecerem, ele sabia que a queda não apenas era possível, como iria acontecer. Mas mesmo assim, ele continuou. Por quê? Por duas razões. Em primeiro lugar, porque Deus é amor. E sendo amor, ele não pode mimar os seus filhos. Quem ama não mima os seus filhos. Mimar é castrar as potencialidades dos filhos. Mimar é você não permitir o amadurecimento, o desenvolvimento dos seus filhos. Deus, por ser amor, não é indiferente aos seus filhos. Ele quer ver o crescimento, o amadurecimento dos seus filhos. Ninguém aprende a perseverar, ninguém cresce e amadurece sem provação. É a provação que exercita o nosso caráter, que nos faz crescer. Já imaginou? Deus não poderia se relacionar com um ser livre, impedindo o tempo todo a possibilidade de ele pecar. Que relacionamento seria esse? E esse ser livre nunca iria desenvolver todas as suas potencialidades. Ele nunca teria o seu caráter estabelecido. A Bíblia diz que o próprio Jesus, Deus encarnado, que é santo, teve em sua encarnação que aprender obediência. Isso está em Hebreus 5:8. Quanto mais o primeiro homem e a primeira mulher no Éden. Claro que eles deveriam passar por essa aprovação. Se Adão e Eva tivessem passado por essa aprovação sem cair, o que aconteceria com eles? O mesmo, em analogia, que aconteceu com os anjos quando da provação da queda de Lúcifer. Você deve se lembrar que a Bíblia nos diz, lá em Apocalipse, que Satanás levou consigo em sua queda, Lúcifer levou consigo na sua queda, 1/3 parte dos anjos do céu. Ou seja, a maioria dos anjos decidiu não segui-lo. E o que aconteceu com eles? Eles passaram a ser chamados de santos anjos de Deus. Eles tiveram o seu caráter santo estabelecido. Eles tiveram o seu caráter santo fortalecido. E eles, hoje, não podem cair. Nós podemos depreender, pela passagem bíblica, que os chama de santos anjos de Deus, que eles não podem cair. Assim como nós, no final do processo da salvação, quando estivermos lá nos céus, quando não tivermos mais essa natureza caída e vermos ele como ele é e tivermos o nosso corpo glorificado, nós também não haveremos mais de cair, não haverá mais a possibilidade de queda para nós. E a segunda razão pela qual Deus permitiu a queda é porque Deus já tinha preparado de antemão um plano de salvação. Deus não foi pego de surpresa. Como nós já afirmamos, Deus sabe de todas as coisas antes de todas as coisas acontecerem. Jesus é o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus dizer haja luz, ele já havia dito haja cruz. Antes de Deus criar o mundo, ele já tinha preparado um plano de salvação, que começa a ser apresentado ainda na queda, quando Deus diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, numa referência clara ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus pesou na sua balança as situações possíveis, as possibilidades, e viu que valeria a pena. É o que nós encontramos lá em Isaías capítulo de número 53, quando fala o texto bíblico, quando o profeta Isaías vaticina sobre o sofrimento de Cristo. Lá é dito que, no final, ele verá o resultado de sua obra, de seu sofrimento, e verá que valeu a pena, e ficará satisfeito. Deus anteviu tudo isso, e viu que valeria a pena. É verdade que muitos seres humanos vão se perder, mas uma grande quantidade de seres humanos, por causa da obra salvífica de Cristo, no final, viverão eternamente com Deus, sem a possibilidade de cair, com o seu caráter santo estabelecido, corroborado e eternamente santos como ele é santo. Queridos, estamos chegando ao final de mais um vídeo e eu gostaria de lembrar você a se inscrever no nosso canal. E não só se inscrever no nosso canal, mas compartilhar esse vídeo ao maior número possível de pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas através do conteúdo que nós produzimos com tanto carinho aqui no nosso canal para abençoar vidas, ok? Siga-nos também em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e provavelmente mais à frente nós haveremos de abrir contas
em outras redes sociais. Está bem? Um abraço e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.